Por que um caminhão pode frear usando seu próprio motor e, ao mesmo tempo, produzir um som tão profundo que se ouve a centenas de metros? Essa pergunta surge cada vez que um veículo pesado desce uma ladeira e o ar se enche de um bramido grave e sustentado que nada tem a ver com os freios convencionais. Trata-se de um som que se destaca acima do tráfego e que muitos interpretam como um sinal de desgaste ou um ruído desnecessário, embora sua origem seja completamente diferente do que se poderia pensar à primeira vista. Em uma estrada de montanha ou em uma reta com uma leve inclinação, um caminhão em plena descida ativa um sistema interno que modifica temporariamente o comportamento do motor. Não busca impulsioná-lo nem aumentar sua potência, faz exatamente o contrário. O motor deixa de empurrar e começa a oferecer resistência, tornando-se uma ferramenta para controlar a velocidade do veículo. Esse som profundo que se ouve ao descer não é um defeito. É o sinal audível de um processo mecânico que permite manter o controle sem sobrecarregar os freios principais. Esse sistema é conhecido como freio motor ou jake brake, e sua função não é decorativa nem secundária, uma vez que faz parte do conjunto de mecanismos que permitem a um caminhão moderar sua velocidade em condições exigentes sem depender apenas do atrito. A razão é simples. Porque a energia que um veículo de grande porte deve gerenciar ao se mover é tão elevada que um único sistema não basta para garantir uma frenagem segura e constante durante quilômetros de descida. Por isso, o freio motor atua desde o coração mesmo do veículo e responde a uma necessidade concreta que surge quando a massa, a gravidade e a inércia trabalham juntas. Essa necessidade explica por que os caminhões não podem se limitar apenas aos seus freios de serviço. Nesse contexto, a presença de um freio auxiliar deixa de ser um detalhe técnico e passa a se tornar uma parte essencial do controle do veículo. Compreender por que ele existe implica olhar com mais atenção para o problema que tenta resolver. O que faz com que um caminhão necessite de um freio auxiliar para controlar sua velocidade sem depender apenas do seu sistema principal? A necessidade de um freio auxiliar surge quando se observa a enorme quantidade de energia que um veículo de grande tonelagem deve dissipar cada vez que reduz a velocidade. Não se trata de um detalhe menor nem de uma solução opcional. Isso se entende ao considerar que um caminhão em movimento acumula uma quantidade de energia que supera facilmente o que os freios de serviço podem suportar quando a frenagem se mantém durante minutos. Essa energia não desaparece sozinha. Precisa se transformar e dissipar de forma controlada. Aí começa o problema para qualquer sistema que dependa apenas do atrito. Nesse cenário, quando um caminhão circula, sua massa gera uma energia que aumenta com a velocidade e, embora não se usem números nem fórmulas, basta entender que um caminhão carregado move dezenas de toneladas. Frear esse peso a cada poucos segundos exige converter toda essa energia em calor. Em situações pontuais, como parar em um semáforo ou ajustar a velocidade em uma curva suave, os freios de serviço trabalham sem complicação, uma vez que estão projetados para isso. Mas quando o veículo enfrenta uma descida longa, o cenário muda completamente. Em uma inclinação constante, a gravidade impulsiona o caminhão para baixo de maneira contínua, e o condutor deve se opor a esse movimento para manter a velocidade sob controle. Se dependesse apenas do freio de serviço, a cada segundo implicaria aplicar atrito, e esse atrito gera calor que, enquanto o caminhão continuar descendo, se acumula de forma inevitável. Com o tempo, os tambores ou discos aquecem mais do que podem suportar, e o material de atrito perde eficácia ao alcançar temperaturas elevadas. Essa perda progressiva é conhecida como desvanecimento e consiste em uma diminuição da capacidade de frenagem causada exclusivamente pelo calor. Quando aparece o desvanecimento, o condutor deve aplicar mais pressão no pedal para obter o mesmo efeito e, em casos extremos, o freio quase deixa de responder. Não se trata de uma falha mecânica, mas de uma limitação física do sistema, porque o atrito não pode eliminar energia de forma infinita sem se degradar. O calor acumulado termina superando o ponto em que o material mantém suas propriedades, por isso as descidas prolongadas representam um desafio tão grande para os caminhões. Nessas condições, a massa do veículo age de maneira constante. A inclinação adiciona um impulso que não se detém e o tempo prolonga o esforço, de modo que a combinação supera a margem segura de um freio convencional.
Se um caminhão tentasse depender apenas de seus freios de serviço durante uma descida extensa, a temperatura interna dos tambores ou discos aumentaria até comprometer completamente sua eficácia. Nesse contexto, o freio auxiliar existe para resolver esse problema e sua função não é substituir o freio de serviço, mas assumir a maior parte da carga em situações onde o calor poderia se tornar um risco. Um sistema auxiliar pode atuar durante minutos sem se degradar, porque não depende de atrito nem gera calor extremo em componentes críticos, o que permite que o caminhão regule sua velocidade sem recorrer constantemente ao freio principal. Essa distribuição do trabalho mantém o sistema dentro de limites seguros e prolonga sua vida útil. Por essa razão, a necessidade de um freio auxiliar não é opcional em rotas de montanha, em rodovias com desníveis prolongados ou no transporte pesado de longa distância, onde se torna tão indispensável quanto o próprio freio de serviço. Sua presença garante que o caminhão possa descer sem perda de eficácia e sem risco de desvanecimento, e ainda permite conservar a capacidade do freio principal para situações pontuais que exigem frenagens mais imediatas. Em vez de confiar unicamente no atrito dos freios, esse sistema utiliza o próprio motor para gerar resistência e controlar o avanço do veículo. O que permite esse efeito não está nas rodas nem na transmissão, mas em um processo que ocorre dentro do próprio motor, quando a compressão deixa de trabalhar para impulsionar o movimento e passa a se opor a ele. Para que um motor possa atuar como freio, é necessário alterar a forma como se comporta a compressão dentro dos cilindros, porque em condições normais a pressão gerada durante o ciclo de funcionamento contribui para empurrar o pistão e produzir movimento, enquanto que ao utilizar o motor para reter o veículo, essa mesma compressão deixa de ser empregada para impulsionar e passa a se tornar uma resistência. Quando entra em ação o freio motor, essa lógica se modifica e a energia que normalmente se transformaria em impulso é liberada de maneira controlada, de modo que o pistão deixa de receber a força que caracteriza o funcionamento habitual. Em vez de entregar potência, o motor começa a absorver parte da energia que chega das rodas. Esse efeito é alcançado mediante um sistema conhecido como Jake Brake, que atua diretamente sobre as válvulas de escape, onde se encontra a chave do efeito de frenagem. O conceito fundamental é simples, porque em vez de permitir que a pressão acumulada no cilindro impulsione o pistão, a válvula se abre em um instante muito preciso e deixa escapar esse ar comprimido, de modo que a consequência imediata é que o pistão não recebe potência e seu movimento se converte em um esforço que se opõe ao avanço do motor e, por extensão, do caminhão. Para entender o princípio com mais clareza, basta observar o ciclo básico do motor, onde o pistão sobe e comprime o ar dentro do cilindro, e em um funcionamento normal essa compressão representa energia armazenada, pronta para empurrar de volta o pistão durante a fase seguinte. Com o freio motor ativado, essa energia não se recupera, porque a válvula de escape se abre justamente quando a pressão atinge seu ponto máximo e o ar comprimido se libera antes de poder impulsionar o pistão. Ao perder esse impulso, o pistão deve continuar seu percurso impulsionado apenas pela inércia do motor, que nesse modo atua como uma resistência. Dessa forma, gera-se uma retenção muito eficaz, porque o esforço do pistão já não se traduz em potência que impulse o veículo, mas se converte em uma força contrária ao movimento. O virabrequim encontra uma oposição constante, e essa oposição é transmitida às rodas através da transmissão, de modo que o freio motor atua sem necessidade de que as sapatas ou discos entrem em contato, sem depender de atrito externo, já que toda a ação ocorre dentro do motor, na relação entre pistão, válvula e compressão do ar. Nessas condições, a eficácia do sistema aumenta quanto maior é a massa do veículo, porque um caminhão mais pesado gera mais energia que pode ser absorvida pelo freio motor sem se degradar, e isso ocorre sem produzir o tipo de calor que elevaria a temperatura nos freios de serviço, já que a energia se dissipa através do próprio motor e seu sistema de refrigeração. Dessa forma, pode trabalhar durante quilômetros absorvendo carga sem perder eficácia, mantendo em descidas prolongadas uma resistência contínua que permite controlar a velocidade sem recorrer constantemente ao freio principal.
Esse mesmo princípio de funcionamento evita que o caminhão alcance uma velocidade excessiva ao descer longas inclinações, porque a compressão constante do ar e sua liberação no momento adequado produzem um efeito de frenagem mecânica estável em que o motor absorve energia cada vez que o pistão sobe, permitindo que a transmissão trabalhe dentro de margens seguras e que a velocidade se mantenha estável sem necessidade de usar os freios principais. Essa estabilidade é o que torna o Jake Brake um sistema indispensável em rotas de montanha e em trajetos com desníveis importantes. Ainda assim, o efeito do freio motor não depende apenas da compressão, mas também do que ocorre no instante exato em que o ar acumulado dentro do cilindro é liberado. É nesse momento que o funcionamento do motor muda por completo e quando ocorre o fenômeno que não apenas permite gerar resistência, mas também o som profundo e característico que acompanha os caminhões em descidas prolongadas. Nesse instante, ocorre o fenômeno que define o funcionamento do freio motor, o momento em que a pressão acumulada dentro do cilindro é liberada de forma repentina e o motor deixa de impulsionar para começar a se opor ao movimento. Essa liberação não apenas gera a retenção que mantém a velocidade sob controle, mas também o som profundo e característico que acompanha os caminhões em descidas prolongadas. O que ocorre dentro do motor para que essa liberação de ar produza um ruído tão intenso e reconhecível? Quando o freio motor entra em ação, a pressão acumulada dentro dos cilindros é liberada de maneira brusca no momento de máxima compressão. E essa saída repentina de ar é a origem do som profundo que caracteriza esse sistema, já que cada vez que o mecanismo atua, a válvula de escape se abre justamente quando a pressão atinge seu ponto mais alto. Em vez de utilizar essa energia para impulsionar o pistão, o ar é expulso de golpe para o coletor de escape, gerando um fluxo em alta velocidade que produz um pulso sonoro intenso que se repete uma e outra vez enquanto o sistema permanece ativo. Essa liberação ocorre quando o ar dentro do cilindro atinge valores muito elevados ao chegar o pistão ao ponto mais alto de seu percurso, e em um funcionamento normal, essa pressão é usada para manter a rotação contínua do motor, mas quando o freio motor intervém todo esse ar, é expulso em questão de milissegundos, criando uma liberação extremamente rápida que dá origem ao choque acústico característico. Não se trata de uma única explosão, mas de uma série de pulsos consecutivos gerados por cada cilindro que participa do processo, e em um motor de vários cilindros, esses pulsos se repetem muitas vezes por segundo. Esse som não provém apenas do ar comprimido que é liberado nos cilindros, mas também da forma como o sistema de escape do caminhão canaliza e amplifica esses pulsos, já que o coletor reúne a pressão gerada por vários cilindros e a direciona para os tubos principais, que atuam como câmaras ressonantes onde as ondas interagem entre si. A forma, o diâmetro e o comprimento do escape influenciam no volume e no tom final do som, e é quando todas essas ondas se combinam que se produz o bramido grave e característico que se ouve do lado de fora. Esse mesmo efeito se torna mais intenso quando o motor trabalha com maior esforço, como ocorre em descidas longas ou quando o veículo transporta cargas pesadas, porque os cilindros devem absorver mais energia e a pressão interna aumenta, fazendo com que a liberação de ar seja mais violenta e, portanto, mais sonora. Mas essa intensidade também não é igual em todos os caminhões, porque o som do freio motor depende de vários fatores relacionados com o próprio motor e com o sistema de escape, de modo que a potência influencia no volume de cada liberação de ar e um motor maior produz pulsos mais fortes, enquanto que o número de cilindros modifica o padrão acústico, já que quanto mais intervém, maior é a quantidade de pulsos gerados por segundo. Nesse resultado também influencia a arquitetura do sistema de escape, que pode amplificar ou suavizar o som segundo seu projeto, porque um escape mais restritivo ou menos silencioso costuma produzir um tom mais proeminente, enquanto que as configurações pensadas para ambientes urbanos tendem a reduzir o ruído, e as destinadas ao transporte pesado priorizam a capacidade de retenção mesmo que o som se torne mais intenso. Por isso, compreender por que o freio motor soa dessa maneira permite relacioná-lo com a função que cumpre enquanto o veículo está em movimento. O som não é apenas uma consequência acústica, mas o sinal de que o motor está absorvendo energia para manter sob controle uma massa que desce impulsionada pela gravidade.
Essa relação entre funcionamento interno, retenção mecânica e controle do veículo é o que explica sua importância real na condução segura. A partir daí surge a questão central: por que o freio motor é fundamental para manter o controle e a segurança do caminhão durante descidas prolongadas? Em descidas longas, manter a velocidade sob controle não depende unicamente do atrito dos freios convencionais, porque o freio motor permite absorver parte da energia do movimento sem gerar o calor crítico que acabaria afetando o sistema de frenagem principal. E esse som profundo que se ouve do lado de fora é a evidência de que o motor está atuando como uma resistência interna capaz de sustentar a velocidade sem necessidade de aplicar o freio de serviço de forma contínua. A retenção mecânica torna-se assim a ferramenta principal para manter o controle quando a gravidade empurra o veículo de forma constante para baixo. Quando o veículo depende apenas do freio de serviço em uma inclinação longa, surge um risco conhecido, porque o atrito constante eleva a temperatura dos tambores ou discos além dos limites de funcionamento e, à medida que o calor se acumula, o material de atrito perde propriedades. O sistema responde com menos eficácia e a distância de frenagem aumenta, de modo que a pressão exercida já não produz o mesmo efeito. O fenômeno conhecido como desvanecimento aparece de forma progressiva e pode se desenvolver em poucos minutos de uso contínuo. Quando isso ocorre, o sistema convencional deixa de ser confiável. O freio motor evita esse cenário porque não depende de superfícies de contato nem de elementos de atrito como pastilhas ou sapatas, mas gera a retenção a partir do próprio ciclo de compressão do motor e da liberação controlada do ar comprimido, o que permite manter uma frenagem interna constante durante longos períodos sem produzir o calor extremo que afetaria os freios principais. O motor absorve parte da energia que a descida gera e dissipa o esforço através do seu próprio sistema de refrigeração, de modo que o freio de serviço fica reservado para intervenções pontuais e não para um trabalho sustentado que excederia suas capacidades. Essa forma de retenção contínua também melhora a estabilidade do caminhão, porque mantém a velocidade dentro de margens seguras e evita que o veículo ganhe impulso de maneira descontrolada, permitindo que cada curva e cada trecho de inclinação sejam enfrentados com velocidade regulada, o que reduz o esforço sobre a transmissão e evita situações que poderiam comprometer o controle do veículo. A regularidade da retenção elimina variações bruscas e mantém o caminhão em um estado de controle contínuo. Em muitos veículos, esse controle não depende apenas do freio motor, mas se complementa com sistemas auxiliares como retardadores hidráulicos ou eletromagnéticos, que fornecem resistência adicional e permitem modular a desaceleração sem recorrer constantemente aos freios convencionais. A combinação técnica desses mecanismos cria um ambiente seguro no qual a retenção não depende de um único elemento, e o resultado é um sistema equilibrado que distribui a carga e evita a acumulação de calor em componentes sensíveis. Esse mesmo equilíbrio também protege o sistema de freios de serviço, porque ao receber menos trabalho durante as descidas, os freios convencionais permanecem em condições ótimas para manobras que realmente exigem intervenção imediata, de modo que em situações críticas, como evitar um obstáculo repentino ou parar o veículo diante de um imprevisto, o sistema responde com eficácia por não ter sido exposto a uso prolongado nem a temperaturas elevadas. Nesse contexto, compreender a relação entre retenção mecânica, segurança e proteção do sistema de freios permite ver o freio motor como uma ferramenta indispensável em rotas com inclinações prolongadas. Sua função vai além de fornecer uma frenagem adicional, uma vez que faz parte do equilíbrio técnico que assegura que o caminhão mantenha a estabilidade e que os freios principais estejam disponíveis quando realmente forem necessários. No entanto, seu uso não depende unicamente das necessidades mecânicas do veículo. Em muitas situações, o freio motor está sujeito a normas e restrições que respondem a fatores externos, especialmente relacionados ao ambiente e ao ruído que produz durante seu funcionamento. Daí surge uma questão que não tem a ver com a mecânica do sistema, mas com as condições em que é utilizado. Quais normas regulam o uso do freio motor e em que situações sua ativação é limitada por razões que não dependem do funcionamento do veículo? Embora sua função técnica seja essencial em descidas prolongadas,
Existem contextos nos quais sua ativação é regulada devido ao nível de ruído que gera durante seu funcionamento, de modo que a segurança mecânica do caminhão deve conviver com normas pensadas para reduzir o impacto acústico em ambientes habitados. O som característico do freio motor é a principal razão pela qual surgem essas limitações, porque a liberação repentina de ar comprimido gera um nível sonoro muito superior ao de outros sistemas do veículo e pode se propagar com facilidade em zonas habitadas, especialmente durante a noite, quando qualquer aumento de ruído se torna mais perceptível. Por esse motivo, muitas regiões adotaram regulamentações que restringem sua utilização em trechos urbanos, não por um problema mecânico, mas pelo efeito que produz sobre o ambiente sonoro da área. Onde essas normas estão vigentes, é comum encontrar sinais específicos que indicam a proibição do freio motor colocados na entrada de vilas, próximos a áreas residenciais, em zonas de hospitais ou escolas e em trechos onde o ruído poderia afetar diretamente a população. Mesmo com essas limitações, a normativa não pretende colocar em risco a segurança do veículo, mas regular o uso do sistema em ambientes onde o impacto acústico é mais sensível. De modo que nas zonas onde o freio motor é restringido, os caminhões podem manter o controle utilizando outros recursos complementares, como retardadores, reduções de marcha ou uma frenagem progressiva. Essas alternativas permitem regular a velocidade quando a inclinação é moderada e o risco de superaquecimento dos freios convencionais é baixo, garantindo que o veículo possa se deslocar sem depender do freio motor quando as normas assim o exigem. No entanto, quando o percurso inclui inclinações prolongadas ou rotas de montanha, a situação muda e as normas costumam permitir e até recomendar o uso do freio motor, porque nessas condições a segurança passa a ser o fator principal e as características da via, a duração da descida e a massa do veículo obrigam a empregar um sistema capaz de absorver energia sem se degradar. Seguindo essa mesma lógica, a normativa não contradiz a necessidade técnica do sistema, mas estabelece limites razoáveis em locais onde seu efeito sonoro poderia afetar a população. De modo que, na prática, esse conjunto de regras permite que o freio motor cumpra seu papel principal em zonas críticas e, ao mesmo tempo, evita incômodos desnecessários em áreas onde não é indispensável. Essa combinação de técnica, segurança e regulamentação oferece uma visão completa do papel que o freio motor desempenha na operação de um veículo pesado. Visto a partir de seu funcionamento interno, todo esse equilíbrio se explica porque o motor pode se transformar temporariamente em um mecanismo de retenção, onde a compressão do ar, a liberação antecipada da pressão e a resistência interna do virabrequim tornam possível frear sem gerar o calor que afetaria os freios de serviço. E esse mesmo princípio também esclarece a origem do som profundo que o caracteriza, já que é a consequência inevitável de expulsar ar comprimido com força em um ciclo repetitivo que atua como suporte em descidas prolongadas. O papel do freio motor na segurança é indiscutível. Permite manter a estabilidade do caminhão em inclinações longas, evita que os freios convencionais superaqueçam e conserva sua capacidade de resposta para manobras pontuais. Ao mesmo tempo, seu impacto acústico deu origem a normas que regulam seu uso em zonas urbanas, o que completa uma visão em que funcionamento, segurança e regulamentação fazem parte de um mesmo sistema pensado para manter o controle de veículos de grande massa em qualquer condição. Com esse panorama completo, a incógnita fica resolvida. Entende-se por que se utiliza o freio motor, como ele consegue frear sem desgastar os freios principais, e por que seu som, tão característico, é na realidade o sinal de que o sistema está cumprindo sua função. Se você se interessa em continuar descobrindo como operam outros mecanismos do transporte pesado e por que cada um é decisivo para a condução e a segurança, pode se inscrever para não perder os próximos vídeos. Cada novo conteúdo continua explorando o funcionamento real dos caminhões e das máquinas que movimentam o mundo, com a mesma clareza e detalhe que neste percurso.